A convocação de Andreas Pereira para a seleção brasileira gerou críticas na internet. Afinal, qual a razão da convocação do jogador nessa altura do campeonato? Era realmente necessário? Tem muita gente se questionando isso e eu vou dar minha opinião sincera para vocês nesse vídeo. E enquanto isso, Palestrino, a novela Bruno Fux parece perto do fim. Leila Pereira já se movimenta, segundo especulações na internet, para pagar os milhões e garantir o zagueiro em definitivo no Palmeiras. E nos bastidores, o futuro do professor Abel Ferreira segue pegando fogo. O técnico foi especulado em mais um gigante europeu, mas ao mesmo tempo o Palmeiras corre contra o tempo para renovar com ele até 2027. Tem empresário dele falando algumas coisas também sobre permanência ou ida do treinador. Fica comigo aí que eu vou trazer mais essas informações que circularam de ontem, sexta-feira, para hoje, esta manhã de sábado, e certamente vai causar debate nas redes sociais. Antes da gente começar, verifica a sua inscrição no canal, o seu like palestrino é muito importante e não esquece também de apertar no botãozinho do hypar, assim você ajuda muito o nosso canal. Se você estiver na rede social azulzinha, não esquece de seguir a nossa página, assim você ajuda também muito o nosso trabalho. Dito isso, vamos falar de Palmeiras neste sabadão, aqui no seu canal Notícias Meu Verdão. Vem comigo. Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo do Brasil e do mundo afora, já começamos aqui sem mais delongas, repercutindo essa história do Andreas Pereira na seleção brasileira. O homem foi convocado de última hora. Após toda essa situação, Felipe Melo comentou e reconheceu a qualidade do Andreas Pereira, mas não concorda com a convocação do atleta para a seleção brasileira neste momento. Como recém-chegado ao Palmeiras, Andreas Pereira ele tem atuado com pouca regularidade, visto que ele vem da Europa e lá eles estavam no começo de temporada. Felipe Melo criticou a decisão do Ancelotti com base nisso. Para ele, outros atacantes estavam muito mais preparados para aproveitar a oportunidade de mostrar o seu valor com a camisa amarelinha. Contudo, o treinador optou por convocar o Andreas Pereira, acreditando que ele pode desempenhar um papel mais avançado, além de sua função habitual como volante. Aspas aqui para a fala do Felipe Melo, olha só o que ele disse. Eu não vi direito quanto tempo ele está sem jogar. Acho que o Andreas Pereira é um jogador de seleção, ele é muito bom, mas se tem um tempo sem jogar um jogo, não é o momento para ele ir para a seleção. Fecho aspas, iniciou o Felipe Melo, em um vídeo dos seus stories lá no Instagram. Aspas para ele de novo, ele falou mais. Teria outros, saiu um atacante e tem tantos outros atacantes querendo uma oportunidade, mas é uma questão de escolha do treinador. Para mim, ele é um jogador de seleção brasileira. Ele é muito bom, mas eu aproveitaria para convocar outro atacante. Completou aí o cara que virou ídolo também do Palmeiras, jogou muita bola por aqui, o Felipe Melo, e agora comentarista na Sport TV. Tem outras questões que surgiram também nos bastidores, eu vi que o Facincani fez um vídeo lá também, não cheguei a assistir. Outros comentaristas também criticaram essa saída do Andreas Pereira para a seleção brasileira e tem fundamento a crítica. O Andreas, ele já tá há um tempo, tá em fase de pré-temporada lá na Europa, quando ele estava no Fulham, não jogou os jogos com o Fulham, pelo menos os dois enquanto ele estava lá, veio para cá pro Palmeiras, a gente estava iludido de que ele ia ter aí 2 semaninhas, 1 semana e meia para treinar, reconhecer o elenco, se entrosar com o pessoal, mas só que aí veio o Ancelotti e traz essa bomba para dentro do Palmeiras, levando o Andreas Pereira para lá. O cara vai atuar em 4.000 metros de altura num jogo contra a Bolívia. E para a seleção brasileira, esse jogo não vale absolutamente mais nada. Afinal de contas, a seleção já está classificada para a Copa do Mundo de 2026. Então esse é um dos questionamentos. Por que você vai levar o Andreas Pereira? O outro detalhe, já falei pra vocês, o cara estava em pré-temporada, tá há uns bons jogos aí sem atuar. Então você não sabe como é que o Andreas Pereira chega no Palmeiras e ao mesmo tempo como que ele vai conseguir ajudar a seleção brasileira. E aí fica a pergunta, será que de fato essa convocação seria obrigatória? Certamente para o currículo do jogador isso é maravilhoso. Porém, para o Palmeiras é uma desgraça total,
Por que eu falo isso para vocês com todas as letras? Porque o Carlo Ancelotti ele não pensou duas vezes, nem a CBF, em tirar esse jogador. Em nenhum momento ele pensou no Palmeiras. Aí você talvez fica pensando, pô, mas ele tem que pensar na seleção mesmo, que se dane os clubes. É verdade, Palestrino, porém, o Carlo Ancelotti já foi treinador do Real Madrid e todas as vezes que as seleções convocavam jogadores do clube merengue, que eu lembro muito bem na época, o cara reclamava aí muito. Então agora o cara tá sendo muito incoerente em levar o Andrés Pereira, que a gente nem sabe como vai render, não sabe nem se vai jogar com a seleção brasileira, talvez fique só no banco de reservas, ao invés de levar, quem sabe, um outro atacante. Afinal de contas, quem se lesionou foi um atacante, foi o Caio Jorge. Então, para mim, confesso para vocês que não faz sentido nenhum essa ida do Andrés Pereira para a seleção brasileira. Certamente o jogador está muito feliz, nada contra. Eu não quero que o Palmeiras proíba nenhum jogador de ir para a seleção brasileira, até porque eu acho que o Palmeiras não tem o poder de fazer isso. Só que, cara, essa convocação dele não fez sentido nenhum, só prejudica o Palmeiras, o cara vai pra lá pra Bolívia, ninguém sabe se vai atuar e vai voltar em cima da hora tendo que trabalhar, treinar aí rapidamente para quem sabe esteja preparado para o jogo não deste domingo, o próximo domingo contra o Internacional pela rodada do Brasileirão, tá bom? Posta aí os seus comentários, quero saber a opinião de vocês. Certamente o Ancelotti, se ele tivesse do lado de cá, se ele tivesse hoje em algum clube brasileiro, seja ele, quem sabe, treinador do Palmeiras, você pode ter certeza que ele ia estar puto com essa convocação. Mas como ele tá lá, né, ele é treinador da seleção, você vê como é que as coisas mudam, né, de uma hora para outra. Quero muito saber a sua opinião sincera sobre isso. Usa o espaço para comentários aí, tá bom, Palestrino? Meu querido Palestrino, eu trago para vocês agora uma dica de craque para fora de campo. Você tem algum produto para vender ou possui, quem sabe, um negócio próprio? Ah, meu querido Palestrino, você precisa então conhecer as maquininhas do PagBank. Com elas você recebe no débito, crédito, Pix e até mesmo vale refeição. O dinheiro cai na hora na sua conta PagBank, sem aluguel e sem dor de cabeça. E o melhor, a bateria, Palestrino, dura o jogo inteiro, até mesmo a prorrogação. Então, se você quer jogar no ataque, também nas vendas do seu negócio, o canal Notícias Meu Verdão indica as maquininhas do PagBank. É só pedir a sua e começar a faturar. Confira condições e planos aqui no link da descrição e também no primeiro comentário fixado. A notícia envolvendo o Bruno Fux agitou os noticiários do Palmeiras nos últimos dias. Isso porque, comentamos no vídeo passado, Jorge Sampaoli, novo reforço do Atlético Mineiro, pediu o retorno do zagueiro ao Atlético Mineiro para a temporada de 2026. Começou a circular, né, pela boca pequena, que após essa repercussão dessa vontade do Sampaoli pelo zagueiro, que Leila Pereira já comunicou, né, acionou rapidamente aí nos bastidores o Atlético Mineiro, que irá fazer valer o contrato que está em vigência com o defensor, de empréstimo com opção de compra. Tudo indica que a Leila Pereira pretende pagar os 26 milhões de reais mais uns quebradinhos estipulados em contrato no início de novembro para ficar com Bruno Fux em definitivo na Sociedade Esportiva Palmeiras. O jogador conta com o prestígio do professor Abel Ferreira, pelo que se comenta na internet. A comissão técnica gostou muito do atleta no Palmeiras. Eu, como torcedor, também achei uma baita de uma surpresa que chegou por aqui. Criticamos na época antes dele chegar, mas você vê, muitas vezes a gente critica precipitadamente. O jogador chega e acaba tendo boas atuações. É aquela coisa, né, cara? O mundo da bola, ele é muito cíclico. O Bruno Fux, ele não jogava pelo Atlético Mineiro e na época eu não acreditava que seria uma boa contratação. Afinal de contas, a gente precisa de jogadores preparados e trazer um jogador que não atuava quase nada pelo Galo no começo do ano, para mim era uma situação bem complicada. Porém, Palmeiras foi para cima mesmo assim, contratou e ele acabou sendo um bom jogador, pelo menos nos momentos que ele teve oportunidade. E essa compra em definitivo, para mim, é altamente justificável. Palmeiras tem que agir muito rápido nos bastidores para permanecer com ele, se é que de fato o Sampaoli aí vai encher o saco lá no Atlético Mineiro para tentar repatriar o jogador de volta ao Galo, tá bom? Então, a informação que se tem, que se circula, é que a Leila, ela vai fazer de tudo para ficar, vai pagar este valor para o Atlético Mineiro para ficar com o jogador. Mas vocês sabem como é que a banda toca, né? O mundo da bola, ela não gira, ele capota.
tudo pode mudar do dia para a noite. Então, caso aconteça alguma reviravolta nessa história, eu trago para vocês aqui no canal. E para a gente finalizar o vídeo deste sábado, essa edição da manhã, quero repercutir com vocês ainda mais a história do professor Abel Ferreira. A pressão tá muito alta e, para variar, ele nem tá no Brasil. Pelo menos até a data e o horário que eu tô fazendo esse vídeo. O principal assunto sobre o comandante português se deve ao fato aí da renovação contratual. Nos bastidores, a diretoria do Palmeiras quer que ele renove seu contrato até o final da temporada de 2027. Todo mundo tá cansado de saber dessa história. Mas agora, uma nova notícia surge sobre o futuro do técnico português. Ele teria entrado na mira de um gigante europeu dessa vez. E agora quero abrir o alerta para especulação. Quero deixar muito claro para vocês, tudo isso está sendo especulado por portais no Twitter e por outros portais aí da boca pequena, os bola VIP da vida, tá bom? Então eu trato isso como especulação. Eu aguardo novas informações que surjam aí de outros jornalistas que sejam bem renomados para falar sobre essa situação. Mas enquanto eles não falam, isso aqui vamos tratar como especulação. Segundo os portais da boca pequena, Palestrino, as informações que começaram a circular na internet de ontem para hoje é que o técnico Abel Ferreira teria entrado na mira do Fenerbahçe da Turquia. O gigante turco está sem treinador desde a saída de José Mourinho. E com isso, o compatriota do badalado treinador é visto como um bom substituto para assumir o clube turco. Um tempo atrás, vocês vão se lembrar, o José Mourinho elogiou demais o trabalho do Abel Ferreira aqui no Palmeiras. Então uma informação cruza com a outra, vai se encaixando as peças e é claro que essa especulação ela faz todo sentido. Mas para ter todo o cuidado com que a gente passa por aqui, é bom a gente falar que eu aguardo novas informações sobre isso. Eu quero ouvir Felipe Facincani, eu quero ouvir Paulo Massini, eu quero ouvir a galera que trabalha com jornalismo aí profissional falando se de fato isso é verídico. Até então o que se tem é que ele está sendo especulado no Fenerbahçe. Até onde eu sei não tem proposta nenhuma para o treinador. Apesar dessa nova especulação ter surgido na internet, o empresário do treinador, o tal do Hugo Cajuda, descartou qualquer possibilidade de uma saída imediata do técnico português do Palmeiras. Em contato com a ESPN, se não me falha a memória, também o André Hernan andou falando sobre essa informação do Hugo Cajuda. O agente português garantiu que o comandante alviverde seguirá no clube nesta reta final da temporada de 2025. Aspas aqui para o Hugo Cajuda, empresário do Abel Ferreira. Pode vir quem vier. Abel não sai do Palmeiras no meio de uma temporada. Fecho aspas, afirmou o empresário do Abel Ferreira. Então, muito clara a fala do empresário. Abel tem contrato, lembro vocês, com o Palmeiras somente até dezembro deste ano, mas a diretoria do Palmeiras não esconde a pressa em definir sua renovação. A presidente Leila Pereira trabalha para ampliar o vínculo até 2027 e espera bater o martelo no máximo até outubro. De acordo com informações de setoristas como Danilo Lavieri, lá do All Sports, e também o Diego Iata Lima, lá do portal Trivela, a ideia é não alongar a negociação para além desse prazo, até outubro. Falamos no vídeo de ontem que a diretoria do Palmeiras entende que fez de tudo que o Abel pediu, eles entendem que entregaram para o Abel e não há justificativa para que ele negue esta renovação de contrato. A pressão está alta. E aí, junta com essa tal viagem que ele fez para Portugal. Alguns veículos comunicou, falamos no vídeo de ontem, repito aqui para agregar no que a gente está trazendo no debate, de que ele foi resolver problemas pessoais. Também preciso falar para vocês que está circulando na internet, o Palmeiras não confirmou e nem negou uma foto dele numa praia lá em Portugal. Não sei se ele foi a descanso, resolver problema pessoal, enfim. O fato é que isso não interessa. O que tá pegando, e tem muita gente criticando, falando que tudo isso que a gente tá falando é mimimi a respeito do técnico, é o seguinte, cara, sendo muito sincero pra vocês, não é perseguição contra ele. Só que vocês lembram que ele vive reclamando do calendário, né, que a CBF faz para os times brasileiros, que os atletas se machucam muito, que eles não conseguem entregar bom desempenho em campo por causa da sequência de jogos um atrás do outro. E agora,
que ele tem oportunidade de treinar o Palmeiras, praticamente aí 2 semanas para treinar os jogadores e também recepcionar o Andrés Pereira chegando no Brasil, o cara viaja. Isso que é incoerente e para mim pega muito mal, porque ele marcou a reapresentação do Palmeiras para essa quinta-feira e ele próprio não estava presente. Eu não acho isso legal. Discordo muito da galera que passa pano pro Abel. Ah, vocês estão exagerando nessa crítica ao Abel. Não, gente, eu não tô exagerando. A crítica, ela é contundente. Se o cara reclama de calendário e agora que ele tem tempo para treinar o elenco, ele dá folga pro elenco e vai viajar para Portugal, gente, sinceramente, a opinião de muitas pessoas que têm criticado o Abel, ela faz total sentido. Você pode não concordar com essa crítica, mas para mim ela tem muito fundamento. E aí fica a pergunta, Abel fica no Palmeiras ou ele sai? Especulação do Fenerbahçe, houve uma tentativa do clube egípcio que jogou o Mundial de Clubes contra o Palmeiras para tentar trazer o Abel, mas isso não deu certo porque o próprio treinador teria negado qualquer tipo de negociação. Eu acredito muito na fala categórica do Hugo Cajuda de que ele permanece no Palmeiras pelo menos até 2025. O detalhe que ficou bem aqui nas entrelinhas, ele permanece no Palmeiras até o final do contrato. Depois, daí em diante, está ainda tudo em aberto. E nesse caso, correndo por fora, a diretoria do Palmeiras tenta aí convencer o treinador ficar no Verdão até 2027, quero martelo batido até outubro desse ano. E para mim, o Palmeiras está mais do que certo de pressionar o Abel. Afinal de contas, não dá para ficar na mão do Abel Ferreira. Se ele não quer renovar, beleza, amigão, obrigado por tudo. O Palmeiras tem que começar o seu planejamento para 2026, não é lá em dezembro, é a partir de outubro, para que o treinador chegue e já prepare para a próxima temporada e quem sabe aí uma reposição ou outra de jogadores, um pedido aí de contratação, tá bom? Para mim, o Palmeiras não pode ficar na mão do Abel Ferreira. Isso aí tem que ser definido o mais rápido possível, até porque para planejar, né, a próxima temporada. Você, o que você acha disso tudo? Uso aqui o espaço para comentários, quero saber muito a opinião de vocês. E dessa forma eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão, edição de sabadão, e eu tô aqui eternamente grato a todos vocês por essa audiência maravilhosa que vocês trazem para mim. Quero aqui mendigar o seu like e também a sua inscrição no canal. Verifica aí, Palestrino, é muito importante quando você interage aqui no vídeo. Se você assiste a gente pelo celular, você já sabe. Clica no botãozinho hypar aí, é completamente de graça para todos vocês. Assim você ajuda muito o nosso canal. Vou ficando por aqui, rogando ao Papai do Céu as mais ricas bênçãos sobre todos vocês durante este sabadão. Eu volto quando tiver notícia e avante palestra.